Eu vou falar aqui sobre o artigo Inteligência Artificial nas Ciências Sociais Aplicadas, mapeamento temático e uma agenda de pesquisa. Eu sou Sérgio Vetter, sou doutorando na Universidade Federal de Berlândia e esse artigo foi desenvolvido em parceria com José Eduardo Ferreira Lopes, doutor também da Universidade Federal de Berlândia. A IA, apesar de estar em muita evidência agora, não é um termo novo. Esse termo foi estabelecido lá em 56, mas o que temos de novo, de fato, é a expansão significativa do tema em diversas áreas do conhecimento e em todas as indústrias praticamente. E a IA nas ciências sociais permite cada vez mais análises avançadas de comportamentos, de tendências sociais e apoio à tomada de decisão política e econômica, por exemplo, porque é possível agora extrair informações de grandes volumes de dados, tanto qualitativos e quantitativos, tratar, avaliar numa rapidez e numa facilidade nunca antes possível. E o objetivo desse estudo foi mapear os temas de pesquisa em IA no contexto das ciências sociais aplicadas por meio da revisão de 50 artigos mais relevantes da base Scopus e foi utilizada a metodologia de codificação temática. E dentro do contexto de pesquisa, a inteligência artificial é um campo interdisciplinar. Ele busca criar sistemas que sejam capazes de realizar tarefas e simular a inteligência humana. Só que esse campo temático ele vem evoluindo por fases, começando lá pela IA simbólica, que eram pequenas regras, árvores de decisão muito simples, passando pelo aprendizado de máquina, onde os algoritmos já começavam a aprender com os dados recebidos e com o histórico de comportamento, até chegar nas redes neurais profundas, onde a tecnologia chega a simular comportamentos muito parecidos com os neurônios humanos, né, com as sinapses. Então, a gente vê uma evolução tecnológica muito grande, mas também uma evolução nas abordagens epistemológicas. Por exemplo, o conceito de inteligência também vem evoluindo com o tempo. E dentro ainda do contexto de pesquisa, foram identificados 3 principais aplicações da IA nas ciências sociais. O primeiro é o aumento da eficácia no diagnóstico e prognóstico de situações por meio de construção de cenários. O outro é a compreensão aprimorada no desenvolvimento e funcionamento humano, cada vez mais consegue tratar dados e avaliar variáveis e possibilidades por meio da tecnologia. E, por fim, a questão da gestão eficaz de dados em serviços sociais humanos, por exemplo, com análise de identificação de grupos sociais vulneráveis, por exemplo. O método é um método qualitativo, que é a codificação temática, e foi feito, então, uma seleção dos últimos 5 anos para pegar bem esse recorte mais atual do interesse no tema nas ciências sociais aplicadas. A base foi a Scopus e foram selecionados os 50 artigos mais relevantes. E depois, durante o tratamento desses artigos, 21 foram excluídos por não estarem alinhados ao propósito de pesquisa. Estavam mais alinhados a ciências da computação, por exemplo. E como foi a codificação? Seguiu o roteiro proposto pelo método. Primeiro uma leitura, identificando os dados, tendo uma impressão inicial. Depois a geração dos códigos iniciais, por exemplo, regulação de IA, privacidade, aprendizado, etc. Depois se construiu os temas iniciais, pegando esses códigos e agrupando por similaridade, tentando já ir para um caminho temático. Depois pegamos esses temas, refinamos para garantir realmente a distinção clara entre eles. Por fim, foi fechado a nomeação dos temas com como vai ser apresentado aqui, os 9 temas mais relevantes. E dentro desses 9 temas, o primeiro foi a regulação e governança IA, que era de se esperar como que a legislação acompanha a evolução da tecnologia e do comportamento humano. Isso é muito importante. Também muito importante a questão da educação e desenvolvimento de competências, e educação não só para as pessoas saberem lidar, mas também o letramento em IA na formação de professores. Então é preciso trabalhar essas 2 dimensões. Surgiu na codificação temática. Também o desenvolvimento econômico e inovação, como que essa tecnologia, a IA, pode aumentar a competitividade econômica e também trazer novos modelos de negócios para as empresas.
Também na perspectiva de marketing e interação com consumidores, como a IA pode personalizar a experiência do cliente, aprimorar estratégias de marketing com jornadas cada vez mais fluidas e que façam mais sentido para os clientes. O quinto foi a interação e colaboração humana e IA, como que os humanos e a IA podem de fato colaborar de maneira adequada, otimizar os processos e tomadas de decisão, como a IA pode ser um apoio à pessoa. Também as implicações sociais e éticas, né, como a privacidade, o viés do algoritmo que direciona a demanda, por exemplo, e possíveis impactos sociais também apareceu como uma questão temática. A tecnologia e educação, como a IA pode ser integrada à educação para personalizar o ensino e melhorar o aprendizado como uma ferramenta de melhoria do aprendizado, engajamento. Também as percepções e confiança na IA, como as pessoas percebem, a questão da transparência, a questão de como que é a confiança na tecnologia e, por fim, como desenvolver estratégias de negócio. Então, como a IA pode, de fato, transformar as empresas, impulsionando a eficiência e a inovação. Então, indo para as conclusões, o mapeamento dos temas de pesquisa da IA no contexto de ciências sociais aplicado apontou para uma diversidade de áreas de interesse. Então, são 9 temas, mas mostra também uma importância crescente da IA nas ciências sociais aplicadas, porque cada vez mais é uma questão interdisciplinar e que ela aborda vários temas e várias perspectivas do ser humano, do comportamento, etc. Algumas limitações do estudo foi uma análise limitada à base Scopus, foi um recorte da base Scopus, que pode não representar toda a diversidade de pesquisas existentes. E perspectivas influenciadas por contextos geográficos, por exemplo, culturais e institucionais, também pode impedir que seja generalizado os resultados. E, por fim, também, como direcionamento de pesquisas futuras, pode-se ampliar a análise para incluir tendências emergentes como a questão do meio ambiente, da política, coisas que estão aí bastante em evidências. Também investigar mais profundamente os impactos sociais, éticos e econômicos na sociedade. Também pode ser incentivado a colaboração interdisciplinar para promover o avanço do conhecimento e práticas éticas do uso da IA, entre outros. Por fim, aqui um pouco das referências bibliográficas dentro de cada área temática, os principais artigos que trouxeram esses conceitos, esses temas, essas conclusões.